Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo sobre parentes e hoje nós vamos falar sobre os parentes do ascendente em Aquário. Quais são os parentes do ascendente em Aquário? Quais são os planetas que regem cada um dos seus parentes? Então, se você ficou curioso para aprender mais, venha comigo para o vídeo. Só que antes de eu iniciar a aula, eu devo dar uns pequenos esclarecimentos. O estudante novato de astrologia pensa que o signo mais importante na astrologia ocidental é o signo do Sol. Então ele vê a astrologia védica como sendo uma espécie de escola antagonista à astrologia ocidental, e que ela vai considerar o signo lunar como sendo o mais importante de todos, porque tem o sistema de Mahadashas, temos os nakshatras, então se pensa que o signo lunar é a variável mais importante no mapa sideral, mas isso está incorreto. A variável mais importante na astrologia sideral é o seu signo ascendente, porque é ele quem dá a tabulação de todo o seu mapa. E o ascendente é conhecido em sânscrito como Lagna. Então o Lagna é que é a variável mais importante na astrologia sideral. Então esse vídeo ele é única e exclusivamente aplicável a quem tem o Lagna ou o ascendente em Aquário pela astrologia sideral. Então se você estiver utilizando o seu mapa ocidental tropical como ponto de partida para acompanhar essa aula, você está usando o ponto de partida incorreto, porque não é para astrologia tropical isso. Primeiro que, se você tiver o seu ascendente em Aquário pela astrologia tropical, existe 90% de chance de que na astrologia sideral o seu ascendente seja Capricórnio. Então não adianta ficar nadando contra a corrente, porque você vai emperrar no meio do caminho. Não seja teimoso, faça o seu mapa pela astrologia sideral. É para o ascendente em Aquário sideral. E outra coisa, se for no caso de uma pessoa que tem o ascendente em Peixes na astrologia tropical, aí 90% de chance dela ter o ascendente em Aquário pela astrologia sideral. Aí nesse caso, sim, é aplicável, esse vídeo é para você, mas não faça isso. O ideal mesmo é você encontrar o seu ascendente pela astrologia sideral e todo o seu mapa astral pela astrologia sideral. Então se você ainda não fez isso, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, que ele vai te direcionar para um tutorial em que lá eu ensino passo a passo como você calcular o seu signo ascendente pela astrologia sideral e tudo o que você precisa saber. A posição dos planetas nos signos, nos nakshatras, nas casas, tudo o que você precisa saber está nesse tutorial. Então você faça esse tutorial e depois você volta aqui para a gente dar continuidade. Então, o primeiro parente que eu quero que você veja é o seu cônjuge. Qual é o cônjuge do aquariano e qual é o planeta que o rege? Vai ser o Sol. O Sol rege o seu cônjuge, porque o Sol rege Leão e Leão ocupa a casa 7, que é a casa do cônjuge. Os alunos principiantes, eles tendem a pensar que Vênus rege relacionamento. Só que é em linhas gerais, não é específico. Vênus rege os relacionamentos, em mapas masculinos rege a esposa, em mapas femininos é Júpiter que rege o marido. Mas isso é em linhas gerais, não interessa para o ascendente em Aquário. Não interessa, é o Sol que rege o marido ou a esposa. E uma outra coisa também que eu quero que você veja é qual é o seu Dharkarka, que segundo a astrologia Jaimini é o indicador do seu marido ou da sua esposa, dos seus relacionamentos. E de preferência
o seu Dharakarka de acordo com a Ayanamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário. Não utilize Charakarkas de Jaimini através da Ayanamsha Lahiri, que ela vai ser incorreta. A Ayanamsha mais correta para você trabalhar com qualquer coisa envolvendo astrologia sideral é a Ayanamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário. Então, qual é o seu Dharakarka de acordo com a astrologia Jaimini pela Ayanamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário? Então, se você não sabe calcular isso, eu vou deixar um outro link aqui na descrição do vídeo, que ele vai te direcionar para um tutorial em que lá eu ensino passo a passo de como você calcular a sequência de 8 Charakarkas, conforme está escrito aqui na capa. São 8 Charakarkas, são 8 indicadores móveis e não 7. Você vai ouvir pessoas na internet dizendo que são 7. Não são 7, são 8 indicadores móveis. Então, uma vez que você organizar essa sequência, você volta aqui que a gente dá continuidade. E em relação ao dinheiro do seu cônjuge, ele é representado por Mercúrio, porque Mercúrio rege a casa 8. Nessa aula, eu vou usar muito o conceito de casas derivadas, que é chamado em sânscrito de Bhavat Bhavan. É uma técnica que vai indicar os significados ocultos da casa. Eu não vou ficar explicando o que é isso. Se você quiser assistir, entender mais em profundidade o que é casas derivadas ou Bhavat Bhavan, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que ele vai te direcionar para um outro tutorial, em que lá eu ensino passo a passo de como você entender, com vários exemplos, o que é esse conceito de casas derivadas. Então, se você quiser entender isso aí, você assiste lá e depois você volta aqui. Eu não vou ficar repetindo o que é isso, porque a gente precisa andar no vídeo, tá? Então, o Mercúrio rege o dinheiro do seu cônjuge. E os cunhados, que são os irmãos do seu cônjuge, são regidos por Vênus, porque Vênus rege a sua casa 9. É a terceira casa contada a partir da casa 7. São os irmãos do seu cônjuge. Você está entendendo porque é importante você entender o que é casas derivadas e Bhavat Bhavan? Porque você não vai, se você não tiver incorporado o que é esse conceito, você não vai entender por que eu estou dizendo que a casa 9 são seus cunhados, porque é a terceira da sétima. Então, é muito importante você não pular etapas para você entender a astrologia de maneira profunda, objetiva e séria. A sogra, que é a mãe do seu cônjuge, é representada por Marte, que rege a sua casa 10. Os enteados, que são os filhos do seu cônjuge. Se você se casar com alguém que já tem filhos de outra relação, são esses os enteados. Eles são representados por Júpiter, porque Júpiter rege a sua casa 11. É a quinta da sétima. O sogro é representado por Marte, porque Marte rege a sua casa 3. O sogro é visto na casa 3, o pai do seu cônjuge, porque é a nona da sétima. Doenças do cônjuge são vistas pela casa 12, porque é a sexta da sétima. E Saturno rege doenças do seu cônjuge. Então, se você tem muito ênfase de planetas na 12, isso pode indicar que você vai casar com uma pessoa que é doente, que tem, assim, muitas doenças, empecilhos. E sobre a morte do seu cônjuge, ou assim, transformações do seu cônjuge, é visto por Júpiter. Júpiter rege a casa 2. Porque a casa 2, ela é a oitava da sétima, são as transformações e personalidade do seu cônjuge. Então, pessoas que têm muito ênfase de planetas na 2, elas tendem a atrair uma pessoa que muda muito de identidade, que é uma metamorfose ambulante. A carreira do seu cônjuge é vista pela casa 4, e Vênus rege essa casa, porque é a 10ª da sétima. Então, é muito importante você calcular a força planetária dos seus planetas, para você entender o que está de fato forte e o que não está tão forte. Utilizando 6 critérios de força planetária, que são chamados em sânscrito de Shadbala.
Se você não sabe calcular seu chá de bala, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que ele vai te direcionar para um tutorial em que lá eu ensino passo a passo de como você calcular o seu chá de bala. Uma vez que você calculou o seu chá de bala, você volta aqui, porque se caso você tenha o Sol ou a Vênus numa alta pontuação no chá de bala, isso significa que você vai casar com alguém que é um bom companheiro ou uma boa companheira e que tem uma carreira sólida. Para o aquariano, se a Vênus estiver fraca, significa que o seu cônjuge ele tem instabilidade profissional, ele não consegue ter segurança profissional. Sobre as amizades do cônjuge, são vistas pelo Mercúrio, que rege a sua casa 5. Então, pode acontecer, se você tiver tipo muitos maléficos aqui na 5, Queto, Saturno, que você não consegue gostar dos amigos ou amigas do seu cônjuge. É bem possível. Acontece nas melhores famílias, porque é um problema na casa 5. Porque a casa 5 ela é a 11ª da 7ª. Perdas do cônjuge são vistas pela casa 6 e a Lua rege essa casa. Porque a Lua rege Câncer. Então, quando o aquariano ele tem muita coisa na casa 6, significa que ele vai casar com alguém que está sempre perdendo as coisas. Mas assim, quando você tem muitos planetas na 6, assim, um só eu acho que não é o suficiente, mas tipo assim, mais de 1, 2, 3, vai ser tipo uma pessoa que ela vive esquecendo as coisas, assim, carteira, bolsa, chave do carro. Ou também pode representar perdas, gastos, quero dizer, gastos financeiros. Então você casa com alguém que gasta muito, que está sempre no cheque especial, que está sempre endividado e que acaba endividando você. A sua identidade. Quem é o planeta que de fato rege você? Que até agora a gente falou do seu cônjuge, dos assuntos a ver com ele ou com ela. E você? Quem é você no seu mapa? É Saturno que é você, porque Saturno rege Aquário. E para o ascendente em Aquário, o signo de Aquário ocupa a casa 1. A casa 1 é a casa da identidade. Então Saturno rege você. Existem alunos que são novatos que eles vão pensar o seguinte, que o Sol rege identidade ou que a Lua rege identidade. Mas para o ascendente em Aquário não é. Não se aplica. Isso é um erro metodológico. É Saturno que rege a sua identidade. A não ser que você tenha a Lua ou o Sol posicionado na casa 1. Aí sim ele vai afetar a sua identidade, mas o contrário não é. É Saturno. O pressuposto está errado. O paradigma de análise está errado. Então o resultado das previsões vai sair errado. É Saturno que rege a sua identidade. E o outro planeta que rege a sua identidade é o Atma Karka, que é o indicador da alma na astrologia Jaimini. Então, qual é o astro que ocupa o seu posto de Atma Karka? Ele vai ser importante para moldar a identidade da sua alma. Caso o Sol ou a Lua seja o seu Atma Karka, aí sim o Sol e a Lua vão ser importantes para definir você. Mas do contrário, grava isso. Para o ascendente em Aquário, o astro que rege a sua identidade é Saturno e o Atma Karka. E as finanças? As suas finanças pessoais? A gente falou das do seu parceiro, mas e das suas finanças? São vistas por Júpiter, porque Júpiter rege a sua casa 2. E os seus irmãos? É interessante porque irmãos, na astrologia, eles são... tem uma certa complexidade. Vamos supor que você tenha 3 irmãos e você é o terceiro da ordem cronológica de nascimento. O irmão mais velho, ele é sempre visto pela casa 11. Então Júpiter rege seu irmão mais velho, porque Júpiter rege a casa 11. Agora, os outros todos, fora o primogênito, todos os outros, incluindo você, são vistos pela casa 3, que Marte rege essa casa. Então a casa 3 rege os irmãos mais novos, tá?
Então, se você não tiver irmãos, você faz o mesmo esquema com primos. A casa 3 fica sendo representante dos primos mais novos e a casa 11 do primo mais velho. Tá certo? E dando continuidade, e outra coisa muito importante, verifique qual é o seu Bhratrikarka na astrologia Jaimini. O Bhratrikarka ele é muito importante para definir quem é o seu irmão no esquema dos planetas. Inimigos declarados e doenças são representados pela casa 6 e a lua rege essa casa. São as pessoas que te atacam claramente, assim como empecilhos. Agora, a casa 12, ela também representa inimigos, só que os ocultos. E o Saturno rege a casa 12. Então, se o número 6 na astrologia ele fica respondendo por inimigos, se você somar 6 mais 6, o resultado dá 12. Então, a casa 12 ela é derivada da 6. Ela parece muito a casa 6, só que a casa 12 são aqueles inimigos que atacam você pelas costas, aquelas pessoas que roubam suas ideias sem te avisar, que plagiam as suas ideias, que não te atacam de maneira declarada, que te atacam na surdina. Essa é a diferença. E o caso do Dinarikarka é muito importante também você olhar, porque na astrologia Jaimini, o Dinatikarka, o Genatikarka, ele é o representante dos seus inimigos. A carreira. Qual é o planeta que rege a carreira para o aquariano? Vai ser o Marte. O Marte rege a sua carreira, porque você tem Escorpião ocupando a casa 10 e Marte rege Escorpião. Então, a pontuação do Marte tem que estar muito boa no esquema de Shadbala. A pontuação do Marte, quando ela está baixa no Shadbala, para o ascendente em Aquário, ela pode indicar que a pessoa tem dificuldade de iniciar uma carreira. A casa 10 ela também representa a sua reputação pública. O que as pessoas na luz pública pensam sobre você? Elas te respeitam? Elas te temem porque te respeitam? Ou elas não te respeitam? Isso são coisas vistas pela casa 10. E verifique também o seu Amatya Karka na astrologia Jaimini, porque ele representa o indicador da sua carreira, como você faz as coisas, como você faz o seu karma acontecer. Porque a casa 6, a casa 10, o nome dela em sânscrito é Karma Bhava. E aqui no Ocidente as pessoas pensam que karma é sinônimo de maldição, mas em termos védicos, karma é ação. Então, o Amatya Karka ele é muito importante para aferir qual é a sua ação no mundo, como você constrói a sua carreira no mundo. Os investimentos para iniciar a carreira são vistos pela casa 11 e o Júpiter rege essa casa. Aquele dinheiro que você tem como capital para iniciar uma carreira é visto na casa 11. Então, quando a pessoa tem uma casa 11 ruim ou maléficos na 11, como Saturno, ela sente que ela não tem capital suficiente para iniciar uma carreira, ou que ela tem pouco capital. Então, se ela tem Vênus aqui, um benéfico na 11, ela tem mais facilidade com o capital para iniciar a carreira. E o marketing da sua carreira. O quão bem você consegue fazer o marketing, a comunicação do seu produto, é vista pela casa 12, porque é a terceira da 10ª. E o Saturno rege essa casa. Então, quando a casa 12 está forte, a pessoa consegue fazer um marketing tão bem que ela consegue clientes em terras estrangeiras, porque a casa 12 ela representa clientes em terras estrangeiras. Ela consegue chamar a atenção de pessoas fora do país dela. A segurança na sua carreira. O quão seguro você se sente na sua carreira, com o que você faz, é visto pela casa 1. E Saturno rege essa casa, porque a casa 1 é a quarta da 10ª. O número 4 representa segurança. Então, a casa 1 fica sendo
O quão seguro você se sente na sua carreira. Então isso é um tanto filosófico porque depende de como está o estado da sua casa 1. Então o Saturno ele é muito importante, a força dele para o ascendente em Aquário, porque ele vai ditar o quão o aquariano ele se sente seguro. E a casa 1 representa a sua consistência de caráter, o quão você gosta de si, o quão você acredita em si mesmo. Então, se você não se sente seguro, você não consegue ter uma carreira sólida. O prazer em trabalhar. O quão você sente prazer em trabalhar. Você acha o seu trabalho divertido de fazer? É visto pela casa 2. E o Júpiter rege a sua casa 2, porque ela é a quinta da 10ª. O número 5, ele representa prazer e diversão na astrologia. Então, quando a pessoa tem uma casa 2 fraca, o Júpiter ficou tipo numa pontuação fraca no Shadbala, ou você tem um maléfico na 2, tipo o Rahu na 2, significa que a pessoa não gosta ela não gosta de trabalhar. Ela não sente prazer em exercer a profissão dela. Aquilo se torna uma obrigação, se torna algo penoso. Então, o quão leve é trabalhar é visto pela 2, o quão você consegue se divertir. A casa 3 representa os seus inimigos de profissão. E Marte rege essa casa, porque é a 6ª da 10ª. As pessoas que te bloqueiam o seu caminho nessa jornada para o sucesso. E então, a casa 4 ela fica sendo os aliados da sua carreira. E Vênus rege essa casa, porque é a 7ª da 10ª. Então, Vênus é muito importante para o aquariano porque como ele consegue apoio. Porque às vezes a pessoa não consegue a carreira dos sonhos dela porque ela não teve apoio, porque ela não teve os aliados certos. Então ela não chega onde ela quer. Isso pode ser um problema com a casa 4. A morte da carreira ou a transformação da carreira é vista por Mercúrio, que rege a casa 5. Mercúrio rege Gêmeos. A casa 5 é a transformação ou a morte da carreira, porque é a 8ª da 10ª. Então a pessoa, quando ela tem muito ênfase de planetas na casa 5, a casa 5 ela tem esse clichê, esse chavão de ser a casa sempre benéfica, mas a perspectiva da carreira significa que a pessoa ela vai ter muito cataclisma de carreira, ela vai ter muita mudança de carreira. A sua ética de trabalho. O quão você consegue desempenhar o seu trabalho de maneira ética é vista pela casa 6. E a Lua rege essa casa, porque a casa 6 é a 9ª da 10ª. O número 9, ele denota ética. E então a casa 6 fica sendo como a ética de trabalho, de carreira. A casa 7, ela é a 8ª superior, ela é não a 8ª superior, mas a expressão superior da carreira, porque é a 10ª da 10ª. E ela representa os seus clientes. E o Sol rege a casa 7 para o aquariano. Então, a pontuação do Sol, a posição do Sol pelo Shadbala, ela vai ser muito importante para o aquariano. De preferência tem que estar forte, porque significa que você vai ter clientes bons. Os clientes são aquelas pessoas que financiam, que pagam pelo seu trabalho, que valorizam o seu trabalho. Então, quando a pessoa tem a casa 7 fraca, a pontuação do Sol está baixa, maléficos na 7, Rahu na 7, significa que ela não tem bons clientes. E os ganhos da carreira são vistos pela casa 8. E Mercúrio rege essa casa. Interessante que, em termos genéricos, a casa 8 tem uma má fama de ser a casa de azar, mas na perspectiva da carreira, não. Ela é a 11ª da 10ª. Elas são os seus ganhos, o seu salário,
os frutos que você colhe da sua carreira. Então, quando a pessoa tem uma casa 8 forte, pelo Shadbala, a pontuação do Mercúrio está forte, ela colhe bons frutos, ela se sente satisfeita com os resultados do seu trabalho. Então, quando ela não se sente satisfeita, quando ela se frustra com o resultado do seu trabalho, se ela acha que não é paga o suficiente, é visto pela casa 8. São problemas na casa 8, tipo Saturno na 8 bloqueando o fluxo de ganho da carreira. As perdas da carreira são vistas pela casa 9, porque é a 12ª da 10ª. E também os gastos da carreira. E Vênus rege essa casa. Gastos pessoais, porque às vezes você precisa fazer coisas que o seu salário ou a empresa que te contratou, ela não cobre, você tem que pagar por fora. São os gastos da carreira. Mas também pode indicar o estudo. A casa 9 é uma casa de estudo. Então, muitas vezes a pessoa pode parar de trabalhar para estudar. Então, ela não está trabalhando porque ela parou de trabalhar para estudar. Não precisa ser necessariamente grave. Ou que ela ainda não entrou no mercado de trabalho porque ela está terminando de se formar. Ou ela está trabalhando ou ela está estudando. Então, quando você está estudando, você não está trabalhando. Então, é a perda da carreira. Você não está trabalhando, não está produzindo profissionalmente. A mãe. Quem é a mãe do aquariano? É Vênus. Porque Vênus rege a sua casa 4. E também verifique o Matricarca na astrologia Gemini. O planeta que ocupa o Matricarca, ele vai ser muito importante para definir a relação de você com a sua mãe. O dinheiro da sua mãe é visto pela casa 5. E Mercúrio rege essa casa. Então, quando a pessoa vem de uma mãe rica, de uma família rica por parte de mãe, que financia os estudos, é quando a casa 5 da pessoa está forte. Ela se sente apoiada financeiramente e moralmente pela família de parte de mãe. Isso é importante. E os tios maternos são vistos pela casa 6, que é a terceira da 4ª. E a Lua rege essa casa. A avó materna é vista pela casa 7. E o Sol rege a casa 7. O avô materno é visto pela casa 12. E Saturno rege a sua casa 12. Porque a casa 12 é a 9ª da 4ª. É o seu pai da sua mãe. E o seu pai, quem é no seu mapa? É Vênus. Porque Vênus rege a sua casa 9. Entende a diferença? Porque a pessoa vai falar bem assim, que o Sol rege o pai. O Sol não rege o pai para o ascendente em Aquário. Isso é um erro metodológico. É por isso que o resultado da previsão está errado, porque é Vênus que rege o pai. E verifique também o seu Pitricarca na astrologia Gemini. O Pitricarca ele é muito importante para definir a força do pai na sua vida. Então, se você tem o regente da 9, a Vênus e o seu Pitricarca fortes pelo Shadbala, significa que a influência do pai na sua vida é forte. E no caso do dinheiro do seu pai, ele é visto pela casa 10. Então, Marte rege o dinheiro do seu pai. Então, quando a casa 10 está forte, Marte está forte, significa que o seu pai tem boas condições financeiras. A família do seu parte de pai, ela te apoia financeiramente. Quando Marte está numa pontuação baixa no Shadbala, ou você tem tipo um Maléfico na 10, Ketu na 10, significa que a família do teu pai, ela não te apoia financeiramente, moralmente, você não sente esse apoio. Os tios paternos são vistos pela casa 11. E o Júpiter rege essa casa, porque a casa 11 é a terceira da 9ª. Qual é a relação com seus tios paternos? Veja essa casa. E a avó paterna é vista pela casa 12. Saturno rege essa casa. Então, quando a pessoa tem o Saturno frágil no ascendente em Aquário, significa que a avó paterna não é uma pessoa assim, presente na vida, o que não apoia os seus objetivos.
O avô paterno é visto pela casa 5, porque a casa 5 é a nona da nona. E Mercúrio rege a casa 5. E em relação aos seus filhos, os seus filhos eles também são vistos pela casa 5. Então, se você está pensando em ser pai ou mãe, o seu Mercúrio ele é muito importante. A força planetária dele tem que estar boa para você confiar no seu filho. Porque quando o Mercúrio está fraco, não confia no filho. E verifique também o seu Putricarca na astrologia Jaime, que ele é um indicador do filho. O dinheiro do seu filho é visto pela casa 6. E a Lua rege essa casa. Então, quando existe maléficos na 6, tipo Rahu na 6 ou Saturno na 6, seu filho pode ter um atraso em conseguir sucesso financeiro. E os seus genros, ou noras, que no caso são os cônjuges do seu filho ou filha, são vistos pela casa 11, porque é a 7ª da 5ª. Então, a casa 11 é regida por Júpiter. Então, quando Júpiter está forte, significa que você vai ter uma boa relação com seus genros ou nora. E filhos adotivos também são vistos pela casa 11. Júpiter rege filhos adotivos. Por que isso? Porque a casa 4 rege maternidade e a casa 11 é a 8ª da 4ª, é a morte da maternidade. Então, quando a pessoa não consegue conceber filhos, ela adota. Então, a pessoa precisa ter uma casa 11 boa, forte. Vênus, né, como sendo o Yoga Karka, do ascendente em Aquário, Vênus na 11 indica que a pessoa vai ter sucesso, ela vai encontrar felicidade quando ela adota. Agora, Ketu na 11, Saturno na 11, ela não vai encontrar felicidade nesses assuntos de adoção. E os seus netos? Os seus netos são representados pela casa 9 e Vênus rege essa casa, porque a casa 9 é a 5ª da 5ª, são os filhos dos seus filhos. Tá certo? Então, com isso eu gostaria de fechar. Eu acredito que eu cobri todos os parentes mais importantes para o ascendente em Aquário. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias e esteja sempre ligado. Muito obrigado pela atenção. Nos vemos na próxima. Tchau!